meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook House Casas Assombradas, Tio Spook, Rodrigo Tio Spook aqui novamente, para mais um vídeo sensacional, pelo menos eu espero que seja. Hoje estou usando a minha roupa do Starfleet, né? Para quem não sabe, Starfleet é melhor que Star Wars. E hoje nós estamos aqui em meio a 30 graus de temperatura. Tô com um ventilador aqui, outro ali, outro acolá, outro lá, porque hoje está muito quente. E nós tivemos um apagão ao longo do dia aqui. A Enel, ou Enel, que seja, Pinel, ela alega, obviamente, que tem muitos ventiladores, ar-condicionados. A galera tá usando e abusando dos aparelhos eletrônicos e elétricos para poder, então, se esfriar no meio desse calor e a rede elétrica não está suportando, tá? Então, ok, acontece. Faz parte do Brasil, principalmente do bairro onde eu moro. Vamos lá. Eu adoro esses vídeos que eu acho que são educativos, elucidativos, é muito show. Conhece meu sniper? Olha meu sniper. Olha que bonitinho. Ó. Isso aqui é um sniper. Olha a carinha, é um Lego sniper. Olha a figurinha. Cara, como eu adoro isso. Eu adoro. Se tem uma coisa que eu gosto de jogar Airsoft é de sniper, tá? Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre possessão demoníaca. Spook, eu já não durmo. Sim, hoje nós vamos falar sobre possessão, la possession. Claramente, muitas pessoas têm viés errado sobre o termo possessão, tá? Possessão é um termo utilizado pelo cristianismo, né? Mas antecede o que nós vemos, porque o cristianismo puro mesmo, né, com as religiões neopentecostais que não utilizam então das figuras cristãs, do cristão, leia a cena do católico, que gosta de santos, gosta de anjo, gosta da Virgem Maria e tudo mais. A Igreja Apostólica Romana foi o alicerce para a criação de diversos males da humanidade. Que tipo de mal, tio Spook? O diabo, demônio, cramonhão, capiroto, foi criado pela Igreja Católica Apostólica Romana com o intuito de propagar o medo. Para aqueles que duvidam do que eu falo, eu já trouxe literatura para vocês, o Diabo Revelado, lá no nosso podcast, basta ir na aba playlist e vai lá, escrito podcast na aba playlist, e lá vai ter o Diabo Revelado. Recomendo que leiam este livro, compre, porque ele faz extrema valia a vocês dentro da sua biblioteca em casa. O Diabo Revelado é um clássico maravilhoso, escrito por um cara que causa muitos problemas para aqueles que são acadêmicos ou pseudo-acadêmicos. Já que Lawrence Gardner, ele foi um grande pesquisador desses assuntos e foi considerado como Sir Lawrence Gardner na Inglaterra, antes de falecer. Tomando chá. Chá gelado, tá? Não faço propaganda de chás, tá? Tá na minha garrafinha aqui. Mas o Diabo Revelado traz claramente essa criação do enredo da igreja. O lobisomem, os mortos-vivos e claramente o diabo. O diabo transita em certas passagens do Velho Testamento e do Novo Testamento, porém não utiliza o nome do diabo, mas utilizam-se outros nomes que fazem, então, a nuance dizendo que é o perseguidor, aquele que acompanha, o que observa, o que te segue. O que, na verdade, dentro, obviamente, do Velho Testamento e do Novo Testamento, passa a ser os romanos e os imperadores. Isso foi muito aberto dentro do códice dos documentos do Mar Morto, trazida pela doutora Bárbara, que acabou falecendo. Ela era uma canadense, em um dos simpósios onde ela traz, então, a codificação utilizada pelos cristãos da época, né? Que viraram, então, cristãos com a morte de Cristo, que seriam os apóstolos, que seriam, então, aqueles que seguiam a Cristo, aqueles que deram origem às primeiras comunidades cristãs.
Então, dentro desse manuscrito do Mar Morto, o Códice, ele traz esse critério de que nós estamos sendo observados, nós estamos sendo seguidos, eles estão atrás de nós, eles estão nos observando, que eram somente os romanos. Então, dentro, obviamente, de uma teologia liberal, onde nós temos como base o estudo da história, da política, da economia e todos os fatores que envolveram aquele período, o diabo ele não existe. O diabo ele é só uma referência para, então, os romanos que estavam tirando as pessoas da sua terra sagrada e tomando aquilo. É simples. Mas a igreja, então, passa a utilizar a figura do diabo para lucrar, para ganhar, para extorquir, para utilizar-se, então, do medo do fiel, para que o fiel, então, ele não faça caquinhas. Se você fumar, o diabo vai te matar. Se você beber, o diabo vai te matar. É meio que uma psicologia bem porca e suja utilizada pela igreja, a qual, ao invés de realmente educar a pessoa, tenta ganhar pelo medo. E muitos fiéis estão cagando para a igreja nesse sentido, fazem o que fazem e dane-se. Dane-se a religião e dane-se o que está por detrás disso tudo. Então, passa então a utilizar dessa figura macabra chamada o diabo. Eu acho engraçado, tem pastor que fala que já viu o diabo, tem pastor que já viu o diabo materializado na sua frente, tem pastor que fala que já viu gente levitando, sendo arremessada contra a parede. É engraçado, né? É aquela coisa, né? Confie em mim porque a minha palavra basta. Gravou? Filmou, documentou, comprovou, levou para um cara que realmente pode analisar o vídeo e dizer que o vídeo não é falso, que nem os meus áudios. Eu mando para o Célio analisa e me diz se os áudios eles são inputs ou não inputs, se tem alguma coisa errada, se é um carro, uma moto, um cachorro. O Célio diz. Então assim, né? A minha palavra basta. Não, a gente tem que comprovar. Até eu levo meu material para comprovação, porque eu acho que é necessário ter um laudo de um profissional técnico que comprove os ditos fenômenos de áudio aqui gravados. Mas então nós temos uma mulher que se diz amaldiçoada e que passou então por uma sessão de desencapetação dentro de uma igreja nos Estados Unidos. Amaldiçoada, ela foi cursed. Amaldiçoada também é uma palavra muito feia, muito ruim utilizada. Afinal, é maldição. Parece que alguém realmente quer o seu mal. Veja, todo mundo quer o mal do próximo. Seja aquele tipo, eu quero chegar primeiro no supermercado, que aquele carro quebre que está na minha frente, que ele breque para eu poder ultrapassar. Sabe, todo mundo quer o mal. O mal ele é intrínseco à natureza humana. Infelizmente, nós não temos como escapar disso. O mal ele é aquela pequena escapatória do seu cérebro dizendo, aquele cara tinha que se dar mal. Isso a gente vê no YouTube, né? O show do puxa-puxa, o tapete um do outro. Eu mesmo fui vítima de alguns canalhas da internet que acabaram me prejudicaram o canal e que amargaram um processo judicial. Então é assim, é o karma. Mas eu não quero que eles morram, eu não quero que aconteça coisas ruins, eu quero que a justiça seja feita. Quando você faz, então, a sua justiça, você projeta uma coisa ruim para o próximo. Algumas coisas podem até vir a pegar, porque você projeta uma forma de pensamento destrutiva, com a ideia de acabar com o próximo, destruir o próximo. Talvez matar o próximo, se a sua forma de pensamento assim o desejar e for projetada com tanto afinco. Mas, claramente, pessoas que sabem controlar isso podem até vir a falar, eu queria que aquele cara se desse mal, mas deixa pra lá. Você automaticamente começa a mudar a sua forma de pensamento e não necessariamente aquela pessoa é destruída. A gente precisa tomar muito cuidado com o termo maldição, tá? Parece que é só com ela, mas é com o mundo todo e provavelmente essa mulher também já amaldiçoou muitas pessoas. Mas vamos lá, eu quero saber, tô curioso o que é isso. Eu sabia que alguma coisa estava errada. Vamos, Fia, canta pra mim. Sometimes we don't get a chance to really finish all of the work, and it can seem like the same demon came back. Se o mesmo demônio volta é porque a igreja é incompetente. Então ele fala, né?
A gente sabe que a coisa realmente está ruim quando o mesmo demônio volta. Uma vez perguntaram pro padre Gabriele Amorfi, que era uma figura, puta, eu adorava aquele cara, ele era genial. Eu li as obras do Gabriele Amorfi, eu tive paciência para ler os livros dele. Os livros, eles são muito tendenciosos, em alguns aspectos ele fala a verdade, outros ele puxa a sardinha muito pro Padre Pio, o qual ficou absolutamente louco. Ele está num manicômio, está internado porque surtou. De acordo com o próprio Gabriele Amorfi, uma das suas obras, Padre Pio surtou e passou a acreditar que tudo era uma obra do diabo. É aquela coisa, né? Meu inimigo, ele passa a ser parte de mim, de tanto que eu o odeio, né? Então eu persigo tanto meu inimigo que eu acabo me tornando parte dele. Quando a igreja então fala que o diabo voltou várias e várias vezes, é porque a igreja é muito incompetente ao tentar tirar algo que eles acreditam que está agindo de maneira temerosa contra uma pessoa. Padre Gabriele Amorfi, ele trata esses aspectos de possessão, sendo 95%, de acordo com o mesmo no livro, acho que era 95% ou 97% dos casos tratados e observados pela própria Igreja Apostólica Romana, como devaneios da psicologia do indivíduo. A psique é abalada, problemas de estresse, problemas sérios familiares, que acarretam então em desequilíbrios no sistema nervoso e passam a acreditar que o diabo ou o mal estaria agindo sobre ele mesmo. Então o padre Gabriele Amorfi mesmo, ele desmistifica falando não, a maioria dos casos são somente problemas psicológicos e emocionais do indivíduo, e não necessariamente fatores externos, de um obsessor, um demônio, uma criatura que estaria fazendo mal. A própria igreja não acredita nisso. Então, quando você tem a Igreja Apostólica Romana, você tem algumas ortodoxas embaixo e você tem as neopentecostais. Essas igrejas ortodoxas, elas têm a sua maneira independente do Vaticano de ver a coisa. Então os ministros, os pastores, dentro dessas igrejas, dessas ramificações ortodoxas, seja uma batista, uma presbiteriana, uma protestante, nos Estados Unidos eles são independentes, então eles passam a achar que tudo é o diabo, tudo é o demônio, eles têm uma pregação mais radical, eles têm uma pregação muito mais forte, castradora sobre os indivíduos. Essa pregação mais castradora diz o que eles devem comer, como eles devem se vestir, mulheres não podem andar junto com os homens, tem uma separação, existe misoginia, existe homofobia, existe racismo, existem vários aspectos em cada uma dessas ortodoxas. Isso vocês podem jogar no Google, tá? Não é a fonte de pesquisa meu cu, não. Vocês podem entrar na internet, escrever crime da igreja e colocar batista, crimes da igreja presbiteriana, crimes da igreja protestante. E aí vocês vão ter tudo ali o que acontece dentro dessas ortodoxas que são contra o Vaticano, né? Leia-se a Igreja Apostólica Romana, e passam então a ter a sua independência ali dentro dos seus ministérios, tá? Então vocês estão vendo uma. Essa aqui é uma ortodoxa. Olha lá, é o pastor, da onde é isso aqui? The Upper Room Church. Tá bom, o Upper Room, o quarto de cima, a igreja do quarto de cima. Tá bom. Isso aí fica nos Estados Unidos, aonde? Então, Tanisha, olha lá. O cara aqui parece um juiz, né, de boxe. Fala, hoje vai ter treta. Hoje a gente vai ter treta aqui. Hoje a gente vai ter treta. Parece aqueles gigantes do ringue, né? O juiz que fica lá batendo no perninha, castigando o Michel Serdã, ele fica ali em cima só olhando, né? O Belo lá. Então, a Tanisha tá ali e ela tava começando a se sentir mal, ela teve um ataque de raiva, tá? Anger, but I can't just... I have anger, but I can't just try to block it out. Eu comecei a sentir mal, eu comecei a ter uma sensação ruim e eu tava tentando me controlar. I noticed Tanisha was looking like she had something going on with her. Tá? Olha lá. Isso aqui é uma sugestão, tá? Então você tem ali esse pastor, o preacher, o pregador que está ali em cima do púlpito, ele vai para cima da mulher, ele vai para cima das pessoas. As pessoas que obviamente estão ali na frente são as pessoas que vão rodar, vão dançar, vão gritar, vão pular, como a gente já viu isso na internet, tá?
Infelizmente, na África do Sul, por exemplo, teve um pastor que mandou os fiéis comerem grama e os fiéis comeram grama. Podem jogar aí na internet, vocês vão ver essa cena ridícula, tá? Os caras comendo a grama santa, a grama sagrada do pastor. O que eu acho muito ruim, porque demonstra como esses caras têm poder sobre os indivíduos, como esses caras comandam a vida das pessoas, como eles ditam regras, como eles castram a pessoa. Então ela tá aqui na frente, sentadinha e tal, e o cara ele já vem e começa a impor a PNL dele, começa a impor o jogo de palavras, começa a impor a força dele sobre ela. A outra já vem com o chocalho atrás, o pandeiro, né, para causar então uma inquietação maior, puxando então o descontrole dela. Olha lá. All of a sudden, she just jumped up and just kept screaming, "I'm gonna kill him. I'm gonna..." Aí ela assustou e falou, eu vou matar esse pastor, eu vou matar esse pastor. De certa maneira, assim, existem pessoas que até falariam pra ela, porra, mas eu também, puta cara chato com a mulher com o pandeiro atrás. Mas essa sensação de descontrole não é um espírito que pode fazer isso. Essa sensação de descontrole já é da própria pessoa. E vocês veem que tá todo mundo já preparado, já vem com tudo. A tia já vem com o cobertor, os caras já vêm, abre espaço e tudo mais. Por quê? Porque esse tipo de show ganha espaço na internet, ganha espaço na televisão. A galera gosta disso, a galera cultua esse tipo de evento, tá? Faz parte do processo de vender a igreja. Esse aqui é o dito pastor, tá? É o Franklin Battle. É o Franklin da Batalha. O sobrenome dele, Battle, é Batalha. O Franklin da Batalha, tá? Vamos lá. Vamos fazer uma análise do Franklin? Acho que é interessante, tá? A gente vai só dar um en passant. Deixa eu tirar meu relógio aqui, porque eu estou transpirando um pouquinho, porque tá quente aqui. Tá? Franklin é um cara interessantíssimo para a gente poder analisar. E a gente vai, então, jogar um Playfair aqui para vocês, tá? Eu acho que dá para vocês verem comigo. Dei um chebeléu aqui na câmera. Vocês ficam mais perto de mim, que eu sei que vocês adoram ficar perto de mim. Então vamos lá. Quando a gente fala então de um pastor, as pessoas criam deuses, criam semideuses, as pessoas idolatram esses caras. Aqui no Brasil, você tem dois tipos de formação, vamos colocar assim, tá? Uma igreja, então, cria os seus pastores mediante a congregação, mediante a convívio, mediante aprendizado, mediante a diversas aulas, cursos que eles dão. É registrado pelo MEC? Não é. É reconhecido pelo MEC? Não é. É uma profissão meio que somebody love. Por quê? Porque ele não tem certificado, não tem anuência de uma autoridade educacional para isso. Quando você fala então de igrejas como Mackenzie, de faculdades como Mackenzie, Metodista, você então aí passa a ter um certificado reconhecido, registrado pelo MEC. Quando você então tem esse certificado, você se forma realmente ali como um pastor, como um líder religioso, como uma pessoa que tem conhecimento bacharelado dentro da teologia, é diferente. Isso aqui é um cara formado pela congregação. Então ele traz todo um viés. Esse viés é o viés da igreja, como ela quer que você seja, o que ela quer que você fale, como ele quer que você pregue, a PNL aplicada e tudo mais. Tem, infelizmente, pastores aqui no Brasil em que um dos viés para você fazer parte, então, do grupinho dos caras é você ter feito vasectomia. Pastor fazendo vasectomia. Isso tem aqui no Brasil. Então, quando você fala sobre isso, claramente a gente tem, então, uma forma diferente. Ele não é
é uma pessoa, então, que tem toda uma formação acadêmica, todo um amplo conhecimento sobre uma exegese bíblica, sobre realmente tudo o que aconteceu baseado até numa teologia liberal para entender a Bíblia e justificar muitos dos princípios. Ele já parte, então, por a outra energia. Já aqui, a criação de diversas formas de pensamento. Isso é genial. Por quê? O Franklin Battle, assim como qualquer outro pastor radical no Brasil, seja então das igrejas ortodoxas que são muito radicais, leia-se, tem um pastor aí que acha que a Terra tem 6.000 anos. Por quê? Porque é a idade da Bíblia. O que esse cara tinha que ser internado, mas ele propaga isso para as pessoas. Então ele causa uma burrice, ele causa uma fake news, ele causa então uma deturpação dentro dos ensinamentos na escola. Ele passa a forçar as pessoas a acreditarem que a Terra tem 6.000 anos. A ciência já comprovou que a Terra tem milhões e milhões e milhões e milhões de anos. É complicado. Então é aquela coisa, né? Confia em mim, acredita na minha palavra, né? Vai por mim. Então essas formas de pensamento que ficam ao redor dele são muito interessantes. Por quê? Porque é como se fosse arquivos. É como se ele tivesse uma programação PNL muito bem feita, sabe? Na qual ele consegue exercer domínio sobre qualquer indivíduo articulando palavras. Essas formas de pensamento, elas são de ataque, elas são de doutrinação, elas são de manipulação. Isso, todo e qualquer pastor encaixa-se, porque ele tem que ter essas possibilidades para contra-argumentar e impor e manipular e mudar a pessoa. Só que esse excesso dessas formas de pensamento de manipulação causam problemas sérios. Quais são os problemas sérios? Dores de cabeça, enxaqueca, náuseas com frequência e principalmente problemas de vista. O Sr. Franklin Battle, ele vai ter problemas de vista. Ele vai ter glaucoma, ele vai ter um problema seríssimo, principalmente nesse olho esquerdo. Tá? Então esse sistema nervoso, ele é um sistema nervoso de ataque, ele é um sistema nervoso impositivo, inquiritivo, ou seja, eu vou inquirir a pessoa, eu vou impor à pessoa o que eu quero e manipulo quem eu quiser. Fato esse também ocorre sobre suas costas. O Frank Battle, junto a ele, temos um Snake Tongue. Para quem assistiu Os Cavaleiros de Rohan, que é aquela série do Senhor dos Anéis, o Senhor dos Pastéis, existe uma figura muito legal chamada Snake Tongue. Eu vou usar esses arquétipos que fica mais fácil vocês entenderem, tá? Snake Tongue é uma figurinha que manipula os outros. Ele articula, ele manipula. Ele age sobre seus próprios interesses. Tudo isso era uma pessoa, tá? Esse Snake Tongue que age sobre ele encontra-se junto a políticos, junto a prefeitos, governadores, senadores, junto a pessoas de poder, junto a pessoas que têm qualquer forma de manipular o próximo. Leia-se. Pessoas de poder, pessoas que podem utilizar-se da fé, pessoas que podem utilizar-se da máquina pública, pessoas que podem utilizar-se de empresas privadas para poder, então, obter lucro, benefício sobre os demais. Essa figura está montada sobre o Sr. Franklin Battle. Como eu posso saber disso, tio Spook? Atrás dele. O Snake Tongue, que é um obsessor de manipulação, ele passa a acompanhar os indivíduos. Quando ele está conectado a uma pessoa, ele está conectado por alguns pontos. Garganta, ponto das emoções, que age sobre o estômago, o qual o Franklinzinho pode vir a ter sérios problemas de dores de estômago, gastrite, queimação, refluxos. Ele pode continuamente ter problemas desse tipo. E claramente, nas costas, no ponto das emoções inferior, na parte de trás, o que vai agir sobre a coluna e o sistema respiratório. Então essa figura já está conectada nele. Curiosamente, uma pessoa hoje mesmo no box me disse, mas e orações? Orações não tiram os obsessores. Orar. Dá um exemplo da lei incompetente aqui. Novamente, se oração
salvasse as pessoas, nós não teríamos crimes causados pela própria instituição, a Igreja Apostólica Romana, ou mesmo as ortodoxas. Nós não teríamos homofobia, não teríamos misoginia, nós não teríamos racismo, nós não teríamos tais situações, porque antes mesmo deles acharem alguma coisa errada, estariam fazendo o seu Pai Nosso, sua Ave Maria. Nós não teríamos uma população carcerária composta por quase a totalidade de cristãos. Você acha que quem vai preso é judeu, é muçulmano? Não, a maioria é cristã. Tá? Então o que nós temos aqui é exatamente a própria manipulação, a criação das formas de pensamento e a energia do próprio obsessor sobre ele. Esse obsessor sobre ele manipula as pessoas, ele pode estar envolvido em escândalos, tá? Pode ter escândalos sexuais, pode ter escândalos financeiros. É só vocês procurarem. Eu não procurei nada a respeito do Franklin Battle, mas ele pode ter sim respondido a vários escândalos. Por quê? Porque esse obsessor do tirar proveito pode tirar proveito de mulheres vulneráveis, pode tirar proveito financeiro sobre pessoas. E quando a gente lida então com esse tipo de ser para tirar proveito, quais são os pontos que a gente vai afetar? Ele está conectado diretamente a alguns. Mas sobre o Franklin, além obviamente dos pontos onde esse obsessor está conectado, você vai ter pontos ligados a finanças, ao instinto e ao sexo. Curiosamente, quando a gente então potencializa essa energia do sexo, potencializa o instinto e potencializa o lado financeiro, há uma grande emaranhado de energias na região do quadril, o que afeta hipertensão, crises renais, câncer intestinal. Todas as nossas atitudes feitas em exagero ou realmente atitudes erradas que tomamos em vida e nos tornamos pessoas erradas, elas vão somatizar como enfermidades para nós, sem dúvida nenhuma, cedo ou tarde. Então o Sr. Franklin, ele não é uma pessoa habilidosa, com capacidade e com conhecimento para fazer nenhum exorcismo, muito menos poder tratar pessoas. É a mesma coisa quando eu falo para as pessoas que vão se consultar com um cara que é dos ritos africanos, que faz trabalhos de amarração, destruição e morte, que mata cachorro, que sacrifica animais e que depois diz que é reikiano. A mão que mata não cura. Uma mão que é banhada a sangue não cura. Não cura. Que misericórdia você tem com os animais, que piedade você tem aos animais, que amor que você tem junto aos animais. Você mata um animal em prol ao ego do ser humano, e depois você quer colocar uma mão que era banhada a sangue, que sacrificou um cachorro, uma cabra, um bode, para poder curar alguém. É exatamente essa comparação. Então essa energia do Lipton está sobre o Franklin Battle. Você confiaria num cara como esse? Eu não. Eu não. Não. A energia dele está absolutamente emaranhada. Agora, o que nós temos junto àquela menina? Tá? Eu quero saber o que tem nela, na Tanishas. Eu quero analisar a Tanisha e ver se realmente ela tem um obsessor, ela tem algum ser que seria um gatilho para então demonstrar que o próprio não gosta do Franklin Battle. Se eu fosse um espírito, eu ia falar para Tanisha, cara, cai fora daí porque esse cara é pior que eu. Mas é nítido. Eu vou contar uma curiosidade no próximo vídeo sobre algo que aconteceu comigo. Comigo. Numa situação parecida. Então se segura aí, porque a gente vai fazer um corte agora e a gente vai voltar amanhã. E eu vou explicar para vocês no início o que aconteceu comigo. E que é muito parecido com o que aconteceu com a Tanisha. Sério. Bom, como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente complemente a medicina e não substitua. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. Para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos
respectivos valores. Sim, eu cobro porque sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, seja membro e valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. Você pode clicar em qualquer uma dessas abinhas. Vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder. E por último, nosso site casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.